E a gente aproveita aí a nossa audiência nos municípios vizinhos e também aqui em Campos para falar, principalmente, convidar todo mundo a participar de uma corrente de solidariedade que é a doação de sangue. É um assunto que a gente sempre está trazendo no nosso programa, infelizmente, não na questão de convidar vocês de casa, mas justamente porque quase sempre quando a gente faz esse apelo é porque o estoque está baixo e a situação está bastante crítica. A gente, infelizmente, aí, ainda percebe que as pessoas se mantêm muito resistentes à doação, né, e doar sangue é realmente salvar vidas. E para falar um pouco sobre esse assunto, eu já estou aqui com a Rosângela Frauches, que é assistente social aqui do Hemocentro do Hospital Ferreira Machado. Rosângela, mais uma vez a gente se vê aí num momento de dificuldade, com estoque bastante reduzido, inclusive com algumas cirurgias eletivas já tendo que ser suspensas, né? Como é que está essa situação hoje lá no Hemocentro? Realmente a situação do Hemocentro está um pouco crítica, e principalmente em relação aos tipos sanguíneos de fator RH negativo, que é o O negativo, o A negativo, o B negativo e o AB. A gente não está conseguindo atender porque realmente a gente não tem o hemocomponente para poder fornecer. Então as pessoas que estão tendo as suas cirurgias eletivas suspensas são justamente as pessoas que dependem desse componente sanguíneo, é isso? Exatamente. Hoje, por exemplo, deveria acontecer uma cirurgia eletiva cardíaca, que é aquela que pode ser adiada, e ela não aconteceu por falta de hemocomponente para oferecer. Agora, o que está acontecendo? É normal nessa época diminuir assim drasticamente? Qual é a necessidade, por exemplo, de doação diária e quantos estão ocorrendo? Na verdade, a gente necessita de 70 doações diárias. E, na verdade, a gente está tendo de 20 a 30 doações dia. Menos da metade. Menos da metade. Agora, as pessoas falam assim, mas 30 é uma doação considerável, mas não levando em consideração que o Hemocentro não atende só a Campos, atende a municípios da região também, não é isso? Exatamente, mas muita gente vem de fora e faz cirurgia aqui, porque, na verdade, a gente é uma referência em relação à saúde mesmo, né? Então, muitas pessoas vêm fazer, de outros municípios, vêm fazer a cirurgia aqui. Então, acaba saindo daqui mesmo, entendeu? Saindo para o hospital daqui, porque a gente não vê a pessoa é da onde. A gente vê a necessidade. Precisa, a gente envia quando a gente tem. Agora, por exemplo, ali em Itaperuna, se é feita uma cirurgia no hospital de lá? A gente não atende Itaperuna, tá? A gente atende Norte e Noroeste, mas Itaperuna tem um banco de sangue deles mesmo, que inclusive é particular. O Hemocentro é público, né? O Hemocentro faz parte da Hemorrede, que é ligada ao Hemorrio. Aí você pode perguntar a mim assim, mas e aí se precisar no caso de emergência, como que vai fazer a pessoa? Aí a gente orienta que procure outro, porque, por exemplo, em Macaé, ali tem um posto de coleta que é bem menor do que o Hemocentro, e tem o Hemorrio, aí a família pode buscar em outro lugar. Eu acho, né? Que faz parte também do Hemorrio. Agora, é importante a gente ressaltar que quando a gente fala na questão de doadores, né, dessas cirurgias eletivas, a gente não conta ainda com uma demanda. A gente não tem registrado grandes acidentes, como ocorreu recentemente, né, e a gente viu que houve uma mobilização muito grande da população quando ocorreu aquele acidente envolvendo um veículo de passageiros, né, na BR-101. Né, as pessoas buscaram o Hemocentro, foram solidárias, mas a gente percebe que infelizmente a reação da população é justamente em momentos de emergência, realmente de grande desespero. E já passaram 2 meses, por exemplo, o homem que foi doar na época do acidente, ele já poderia ter ido doar de novo, se ele é homem, né? Porque já faz um tempo, mais de 2 meses que aconteceu aqui. Então, quem doou naquela ocasião já pode voltar. Já pode doar de novo, pode comparecer e fazer a sua doação. Inclusive, agora aumentou a idade, a faixa etária de doação. Agora, quem pode doar de 16 a 67 anos. Desde que o menor de 18 anos compareça ao Hemocentro com uma pessoa responsável, seu pai ou sua mãe, para poder assinar um documento autorizando ele a fazer a doação. E quem tem mais de 65 pode doar também, que é até 67, desde que tenha realizado uma doação anterior. Então, aumentou. Então, o número de pessoas que podem doar aumentou a possibilidade
de pessoas que podem doar. Agora, a gente ainda falando sobre aquele acidente que ocorreu, naquela época muita gente buscou o Hemocentro, né? Foram mais de 100 pessoas, assim, por dia, né? E essas pessoas já podem estar voltando e elas não estão retornando, não conseguiram manter. Porque se essas pessoas tivessem se mobilizado se mobilizassem, mesmo que não fosse todo mundo de uma vez como foi naquela ocasião, a gente não estaria assim, a gente estaria com o estoque equilibrado. E, na verdade, a gente não está com o estoque equilibrado. Por quê? Porque o número de doações caiu. Isso que eu falo para você, 30 doações dia, mas são pessoas que são candidatos a doar. Mas isso não quer dizer que eu vou ter 30 bolsas que vão sair naquele dia. Por quê? Porque a pessoa passa pela triagem, são feitos testes nesse sangue, então ele não chega lá, não chega 30 lá, entendeu? Vai chegar a menos. Então, eu estou te falando 30 candidatos à doação e não 30 doações que se efetivaram. É isso que a gente precisa deixar claro para a população, né? Que quando a gente fala em doar, o mais importante é você ir lá buscar, para ter a orientação, todos os procedimentos são extremamente seguros e vou aproveitar para falar um pouquinho mais com a Rosângela a respeito desses procedimentos de doação, como que você deve proceder, né, na questão de alimentação. O Hemocentro funciona, por exemplo, até 5 horas da tarde, até às 18 horas, até às 6 horas, então você pode, por exemplo, fazer a doação no período da tarde. Então é justamente tentar plantar em você essa semente que realmente doar sangue é uma responsabilidade imensa. Você consegue salvar muitas vidas. Uma bolsa é capaz de salvar até quantas vidas? Até 4. Então, ou seja, uma doação pode salvar até 4 vidas. Então é importante que você tenha aí com você implantado isso, e não só nos momentos de desespero, como a gente viu com esse acidente grave que aconteceu, mas que isso seja uma coisa permanente.